dia, crianças! Tudo bem com vocês? Como passaram essa semana? Muito calor por aí? Brincaram bastante? Tô com muita saudade de vocês, viu? E eu tenho uma novidade para vocês. A nossa próxima aula vai ser uma aula live. Aguardem mais informações, eu quero ver vocês, viu? Vamos fazer uma oração para a gente iniciar a aula? Senhor querido, nós te louvamos porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigada, Senhor, por cada um que está assistindo este vídeo. Vem agora usar a minha vida, Senhor, para falar aos nossos corações, Pai. Que a tua palavra, Senhor, seja pregada apenas, Senhor, a tua palavra. E que possamos, Deus, entender a tua mensagem para nós. Em nome de Jesus, amém. Pessoal, lembram daquela música que fala que se nós conversarmos com Jesus, se nós colocarmos as coisas na mão dele, nas mãos dele, vai tudo bem? Vamos cantar? Ela diz assim: se conversarmos com Jesus, vai tudo bem. Se conversarmos com Jesus, vai tudo bem. Nas provações aqui eu sempre percebi que se falarmos com Jesus, vai tudo bem. Se conversarmos com Jesus, vai tudo bem. Se conversarmos com Jesus, vai tudo bem. Nas provações aqui eu sempre percebi que se falarmos com Jesus, vai tudo bem. Se falarmos com Jesus, se conversarmos com Ele, vai tudo bem. É isso que a Bíblia nos fala. Agora deixa eu perguntar uma coisa para vocês, turminha. Vocês já viram na televisão ou na internet alguma prisão? Vocês já passaram em frente de alguma prisão? Já? Ramon, Rafinha, Isa, Miguel, Sofia, Larinha. Vocês já viram uma cela de prisão em algum filme? Como vocês imaginam que é? Vocês imaginam que é um lugar escuro ou um lugar arejado? É um lugar feliz ou um lugar triste? Triste, né? Apertado, sujo. Não é um lugar muito agradável, não é verdade? É muito triste estar preso, não é? Não é fácil. Vou mostrar para vocês agora uma imagem de prisão para quem nunca viu. Não é bacana estar na prisão, né, gente? Ninguém gosta. E geralmente só vai para a prisão quem cometeu um crime, né? Quem é criminoso. Mas hoje nós vamos ouvir uma história que está na Bíblia, em Atos 12, continuando a história de Pedro. Nós vamos ouvir sobre o momento que ele esteve na prisão. Então, naquela época, tinha pessoas que não queriam que os discípulos falassem de Jesus. Eles não acreditavam e eles não queriam que os discípulos saíssem falando que Jesus tinha ressuscitado, que Jesus era a salvação. E lembram o que Jesus tinha pedido para eles? Tinha dito assim: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então os discípulos, eles estavam obedecendo essa ordem de Jesus, mas as pessoas não gostavam disso. Então Herodes, naquela época, ele decidiu prender alguns discípulos. E um dos discípulos que ele prendeu foi Pedro. Era a época da festa dos pães asmos e ele pensou, no final da festa, levar Pedro a público para julgamento. A intenção dele era matar, era executar Pedro. E o que ele fez? Ele colocou 4 escoltas de 4 guardas para guardarem a cela de Pedro. É como se fosse uma prisão de segurança máxima. Imagina 16 soldados para guardarem Pedro. E Pedro estava lá, na prisão. E, enquanto isso, a igreja se reuniu para orar por Pedro.
A igreja orava na casa dos irmãos, de alguns irmãos, para que Deus libertasse Pedro da prisão. A igreja orava fervorosamente, em todo o tempo estavam orando. A Bíblia nos diz que nós devemos orar em todo o tempo e que se nós tivermos fé, o Senhor vai nos responder a nossa oração. Ele sempre responde. Às vezes não é a resposta que a gente quer ouvir, mas Ele sempre responde às nossas orações. Então eles oravam ali o tempo todo por Pedro. E Pedro estava dormindo à noite, quando de repente ele sentiu alguma coisa tocando ao lado dele. E ele abriu os olhos e viu que era um anjo. E o anjo falou assim: levante-se, coloque a sandália, coloque a sua capa e vamos. Pedro estava sendo guardado por 2 guardas, um de cada lado dele. E ninguém percebeu nada. E Pedro achou que estava sonhando, ou que estava tendo uma visão. Ele não achou que era realidade, mas ele se levantou e foi. Então eles passaram pela primeira escolta de guardas, pela segunda escolta de guardas, e quando eles chegaram no portão, o portão se abriu sozinho. Sozinho se abriu, portão da prisão. E aí Pedro foi caminhando até que o anjo o deixou. Quando o anjo deixou, Pedro percebeu que era de verdade, que realmente aquilo estava acontecendo, que não era um sonho. Então Pedro ficou maravilhado com o agir de Deus e foi para a casa dos irmãos. Chegando na casa dos irmãos, ele bateu na porta. Quando ele bateu na porta, uma criada veio, o nome dela era Rod. E ela veio e ele falou: abra para mim, sou Pedro. Eles estavam com um pouco de receio, porque havia perseguição aos cristãos, lembra? Então, antes de abrir, ela falou: Pedro, ele falou: sim, sou eu. E ela reconheceu a voz dele. E aí, sabe o que ela fez? Ao invés de abrir a porta para ele, ela deixou ele lá, entrou e falou: gente, Pedro tá aqui, Pedro chegou, Pedro saiu da prisão. E as pessoas não acreditavam, falavam: ah, para de brincadeira, não pode ser, você está se confundindo. E as pessoas não acreditavam, até que eles voltaram e abriram a porta que Pedro estava esperando, e realmente era Pedro que estava lá. E eles ficaram muito felizes, maravilhados com a resposta de oração que Deus deu a eles e libertou Pedro da prisão. Depois disso, Pedro foi para um outro lugar e continuou falando de Jesus ainda por muito tempo, porque o Senhor ainda tinha muitas coisas para realizar através de Pedro. O Senhor, Ele ouve as nossas orações. Quando nós oramos pelos nossos colegas, pelos nossos irmãozinhos, pela nossa família, por nós mesmos, o Senhor ouve e Ele responde. Às vezes Ele responde sim, como neste caso. Às vezes Ele responde não, porque não é a minha vontade. E às vezes Ele responde: espere, mais pra frente, no tempo do Senhor. Mas nós temos que saber orar, temos que saber pedir as coisas. Nós não podemos ficar pedindo também coisas só para o nosso bem. Por exemplo, ai, Senhor, me dê uma bicicleta. Ai, eu quero uma bicicleta. Nem sempre é a vontade do Senhor que você tenha a bicicleta naquele momento. Então a gente tem que saber orar por coisas que são úteis, que são importantes, e o Senhor vai ouvir sempre a nossa oração. E o meu desafio para vocês esta semana é que vocês orem. Orem uns pelos outros, orem por suas famílias, que o Senhor ouve a oração das crianças. A Bíblia fala que o Senhor ama as crianças, Jesus ama as crianças. Ele disse: deixai vir a mim os pequeninos. Então ore que o Senhor ouve as nossas orações. Amém?
Vamos orar? Senhor querido, te louvamos porque o Senhor deixou essa história de Pedro para nós sabermos, Pai, que o Senhor ouve as nossas orações. Te louvamos por isso, Senhor, porque somos tão pequenos, mas o Senhor nos ouve, Pai. Ouve, Senhor, as orações das nossas crianças, Pai. Cuida, Senhor, deles e de cada família conforme as suas necessidades. Cuida de nós, Senhor, e da nossa igreja, Pai. Cuida, Senhor, enquanto estamos vivendo este momento, Senhor, e que em breve, Pai, possamos voltar ao normal, Pai, de acordo com a Tua vontade. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Um beijo, crianças. Bom domingo para vocês e até mais. Tchau, tchau.